Olá pessoal, muito obrigado por seguirem aqui o canal Matemática Online. Hoje tenho para vocês 8 dicas de como podem utilizar a máquina de calcular no exame, ok? Andem daí, vamos descobrir. Vamos então aqui à nossa primeira dica, que é transformar graus em radianos. Então para isso nós devemos colocar a nossa máquina em radianos. Para trocar de graus e radianos nós devemos então carregar aqui no Shift, Menu. E se andarmos aqui um pouco para baixo encontramos então aqui os ângulos que podemos colocar em graus, em radianos ou em graus. Ora, colocando a máquina em radianos, nós agora vamos escrever o seguinte. Vamos imaginar que nós temos 30 graus e queremos converter para radianos. Então escrevemos 30, vamos a Opções, F6 e temos aqui ângulo. Ok, e aqui nós vamos dizer que são 30 graus, F1. Como a nossa máquina está em radianos, quando eu for clicar aqui no executar, então a máquina vai devolver o valor em radianos. E podemos experimentar isto com qualquer amplitude de 50 graus e a máquina converte então em radianos. Se o objetivo agora for transformar os radianos em graus, então devemos selecionar aqui a nossa máquina e colocar em graus. Vamos então aqui ao ângulo e agora vou selecionar aqui o graus. E agora faço ao contrário, vou colocar a amplitude do ângulo em radianos, ou seja, vamos imaginar que são π sobre 3. Então eu digo que são π sobre 3 radianos. Clico aqui no F2. Ou seja, como a máquina está em graus, quando eu clicar aqui em executar, ela vai devolver o valor em graus. Então podemos fazer isto com qualquer amplitude. Segunda dica é sobre funções e derivadas. Vamos supor que nós temos uma função e que pretendemos saber se fizemos bem ou não a derivada. A máquina não nos devolve a expressão da derivada, mas nós podemos ter uma ideia se estamos a fazer bem ou não o cálculo da derivada. Vamos supor que fizemos a nossa derivada e nos deu 2 a dividir por x mais 1 ao quadrado, que esta não é a derivada correta desta expressão inicial. A expressão correta será 5 sobre x mais 1 ao quadrado. Para perceber se fizemos bem ou não o cálculo da derivada, então nós vamos recorrer aqui à parte gráfica das funções. Então vamos selecionar então aqui o menu dos gráficos e vamos representar, primeiro que tudo, vamos colocar aqui a expressão da nossa função original. Então vamos colocar aqui o traço de fração, o 2x menos 3 e no denominador vamos colocar o x mais 1. Então, introduzimos aqui a nossa função. Depois, vamos pedir à máquina para representar a derivada. Agora em F2, cálculo, e temos então aqui o F1 que nos vai dar a derivada da expressão. Então, nós vamos clicar em F1 e agora temos que dizer à máquina que quer que ela faça a representação da derivada da função que está introduzida aqui no y1. Então vamos clicar novamente em F1 para colocar o y, dizer agora que é o y1. Então y1. E aqui à frente vamos andar aqui para a direita e vamos colocar aqui o x. Okay? Executamos. Então desta forma a máquina vai representar a vermelho a derivada desta função y1. E aqui a verde eu vou colocar a expressão da derivada que eu calculei. Então eu vou colocar aqui 2 sobre e vou colocar dentro de parênteses o x mais 1. Fechamos parênteses ao quadrado. Ok. Então se tudo estiver correto, se esta derivada for a correta, então a representação terá de coincidir com a vermelha. Vamos aqui ao y1, não me interessa representar a função original, eu quero é comparar as derivadas, então vamos aqui ao F1 para não representar, ok? Não está selecionado. E vamos representar. Neste caso, conseguimos perceber que
a função que foi aqui representada a verde não coincide com a vermelha. Então, a vermelha é a derivada da função, a representação correta, e a verde saiu um pouco ao lado. Então quer dizer que esta representação não está a corresponder à derivada. Quer dizer que nós nos enganamos no cálculo da derivada. Está bem? Então, quando a derivada está correta, o que vai acontecer é que as duas funções vão se sobrepor. Então esta é uma boa forma de, se estiveres no exame, poderes então verificar se estás ou não a fazer corretamente a derivada. Então, neste caso, a vermelha e a verde irão coincidir. Então, dá-nos logo uma ideia se nós estamos a fazer corretamente a derivada ou não. Dica número 3. Vamos aqui às funções e vamos tentar perceber aqui o limite de funções. De que forma é que a máquina nos pode ajudar a perceber o limite de uma função? Então, ela não nos diz claramente o limite, mas dá-nos uma ideia, se nós estivermos a fazer o cálculo de limites, se estamos a ir para o sítio certo ou não. Ok? Então, vamos novamente aqui ao gráfico e vamos representar a função. Então, eu vou colocar o x e agora e elevado a x. Ok? Então, eu vou pedir à máquina para representar esta função que aqui está, vou executar e então dá-nos aqui a representação. Eu quero o limite para menos infinito, quando o x tende para menos infinito. Então nós podemos clicar aqui em Trace, F1, e então vai aparecer aqui a posição, o cursor, neste caso dá na origem do referencial. Então nós vamos clicando agora aqui para a esquerda, uma vez que o limite é para menos infinito. Então se nós formos clicando aqui para a esquerda, reparem que o x está a tender para um número cada vez mais negativo e aqui nós vamos tentar perceber, analisando este valor aqui, qual vai ser o limite da nossa função. Então, quanto mais para a esquerda eu clicar, vamos verificar que este número está cada vez mais próximo do zero. Não é? Estamos a ver aqui as casas decimais, não é? E graficamente também dá para ter uma ideia que nos estamos a aproximar do zero. Então aqui seria pela análise visual e andando aqui com o cursor, dá-nos uma ideia que o limite desta função seria então o zero. Não é uma garantia, mas ao fazer esta análise já temos uma noção. Também isto pode nos ajudar durante o nosso exame. Vamos colocar aqui uma outra função para fazer a mesma análise. Então, vamos aqui substituir a função, vamos colocar então o seno de x sobre, e agora colocamos aqui e de x menos 1. Neste caso, a máquina ela está aqui em graus, vou modificar para radianos, shift menu, e agora vamos colocar então aqui no ângulo, colocamos em radianos e vamos executar. Então, neste caso, nós queremos saber o limite quando o x tende para zero. Carregamos mais uma vez F1 e o nosso cursor, ele supostamente vai aparecer aqui quando o x é zero, mas vai dar indeterminação, este limite é indeterminação. Então o que nós podemos fazer é andar aqui para a esquerda e para a direita com o cursor e reparem que quando eu me estou a aproximar, quando o x tem valores cada vez mais próximos de zero, então eu percebo que o valor do y está-se a aproximar do número 1, okay? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então dá-nos aqui uma ideia de que o limite desta função terá de ser 1. Dica número 4. Funções por ramos. Vamos analisar aqui um exercício que foi do exame, tá bem? Do exame de 2020, segunda fase, em que nos era dada uma função por ramos. Então nós podemos introduzir esta função por ramos na nossa máquina de calcular e que nos permite também ajudar aqui a resolver, não será a resolução para o exercício 11.1, em que nos pede para analisar a continuidade. Nós não podemos responder com a máquina de calcular, mas dá-nos uma ideia se estamos a resolver corretamente ou não. E é esse o objetivo aqui destas dicas, é dar-nos aqui algumas ferramentas e sugestões para ser mais fácil depois averiguarmos se estamos a responder corretamente ou não. Então vamos aqui ao gráfico novamente e vamos introduzir então a nossa função por ramos. Então vamos aqui ao nosso primeiro ramo, que é 1 mais,
e agora colocamos x, o e elevado a x menos 1. O que nós temos de fazer agora aqui à frente é colocar aqui o intervalo onde é válida esta expressão. Então nós vamos clicar aqui na vírgula, agora vamos colocar um parênteses reto, ok? Shift e aqui o sinal de mais, e é-nos dito que é para valores inferiores a 1. Ora, eu não tenho aqui como colocar o menos infinito, então não coloco nada e vou colocar agora o número 1, ou seja, então, e ao representar desta forma, e agora vou fechar aqui novamente os parênteses retos, então eu estou a dizer que é de menos infinito até ao número 1. E vamos representar agora aqui, colocar a expressão para o segundo ramo. Então temos aqui uma fração, vamos colocar a raiz quadrada de x, vamos colocar também o menos 1 e no denominador vamos colocar então o seno, abrir parênteses, x menos 1. Ok. E à frente da fração vamos colocar também o intervalo onde é válida a expressão. Então vamos colocar a vírgula, o shift no sinal de mais e agora vamos colocar entre o 1, separado também com a vírgula, e o número 4 e vamos fechar aqui os parênteses retos. Então estamos a dizer que esta expressão só deve ser representada no intervalo de 1 até 4. Então vamos representar então a nossa função e vamos obter esta representação. A pergunta diz-nos: averigue se h é uma função contínua em x igual a 1. E então, ao olhar aqui para a sua representação, nós já conseguimos perceber que não, ok? Ela não é contínua porque não, os dois ramos, não, os limites laterais não são idênticos. Podemos colocar então aqui novamente no F1 para o cursor se movimentar, tá bem? Então reparem, quando chega aqui muito perto do número 1, depois o cursor vai aqui dá 1, 2 e depois vai passar para o outro ramo e os valores são distintos, ou seja, os limites laterais nos dois, no número 1, ele vai dar valores diferentes. Então já conseguimos ter uma ideia de que esta função não será contínua no número 1, tá bem? Não será a resposta, mas ajuda-nos a perceber se estamos a resolver corretamente ou não o exercício. Vamos avançar aqui para a dica número 5, números complexos. Então, a nossa máquina de calcular permite fazer com bastante facilidade cálculos com números complexos. Para isso, vamos selecionar então aqui logo o primeiro menu, nos cálculos. Habitualmente, a máquina, quando nós a ligamos, depende daquilo que já fizeram na máquina de calcular, mas aparece aqui a indicação que estamos a trabalhar com números reais. Então nós podemos alterar esta parte aqui do real e dizer que queremos também trabalhar com números complexos. Para fazer essas alterações, nós podemos então clicar aqui em Shift Menu e então, se andarmos aqui um pouco para baixo, nós vamos encontrar aqui Complex Mode e neste caso está apenas com os números reais, mas nós podemos escolher números reais, poder escolher aqui os números complexos na forma algébrica ou na forma trigonométrica. Se eu deixar nos números reais, eu consigo também fazer cálculos com os números complexos, mas vamos ver aí mais à frente que se nós fizermos aqui uma alteração, permite-nos logo trabalhar com os complexos na forma trigonométrica. Vamos ver, se nós quisermos fazer este cálculo deste número complexo que aqui está, então eu posso clicar aqui em fração, vou clicar aqui no 2 e 1 menos. Agora, para representar aqui a parte imaginária, o i, nós vamos a opções e temos aqui complexo, F3, e temos aqui o nosso i, ou seja, 2 a dividir por 1 menos i, mais, e agora vamos colocar aqui novamente uma fração e vamos colocar o i, neste caso elevado a 5. Então, ao executar, a máquina vai fazer este cálculo e vai simplificar, devolvendo na forma algébrica, tá bem? Então, se nós quisermos na forma trigonométrica o mesmo resultado, o que nós poderíamos fazer era ir aqui ao menu e alterar para F3, para nos dar logo na forma trigonométrica. Okay? Então, se formos aqui fazer o mesmo cálculo, então, reparem que a máquina vai nos devolver este número complexo na sua forma trigonométrica, em que
o módulo é raiz de 2 e o argumento vai ser menos π sobre 4. Dica número 6. Como saber o argumento de um número complexo? Então, se nós tivermos um número complexo 3 mais raiz de 3i, e se eu quiser saber qual é o argumento deste número complexo, para fazer esse procedimento nós vamos aqui a opções, selecionamos complexos e temos então aqui a hipótese de argumento. Ok? Então, F3. E agora, dentro de parênteses, vamos colocar 3 mais e a raiz de 3 para a direita e colocamos aqui o i, a parte imaginária. E agora clicamos em executar. Automaticamente a máquina vai nos devolver π sobre 6, ou seja, o argumento deste número complexo 3 mais raiz de 3i é π sobre 6. Como podem ver, também conseguimos trabalhar aqui com o módulo ou com o seu conjugado. Dica número 7. Como passar um número complexo na forma algébrica para a forma trigonométrica ou da forma trigonométrica para a forma algébrica. Então vamos imaginar que eu tenho um número complexo na forma algébrica e esse número vai ser 1 menos i. Vamos aqui, opções, complexos e temos aqui a nossa parte imaginária, 1 menos i. E eu quero converter para a forma trigonométrica. Então ainda aqui nas opções dos números complexos, clicamos em F6 e então temos aqui esta possibilidade F3, ou seja, então a máquina eu introduzi na forma algébrica e estou a dizer para converter para a forma trigonométrica. Clicamos em executar e a máquina vai nos devolver raiz de 2 e, que é o seu módulo, e menos 1 sobre 4π será então o seu argumento. Se por outro lado nós quisermos então converter um número na forma trigonométrica para a forma algébrica, então para isso nós vamos digitar o seu módulo, por exemplo 5, e agora para o argumento clicamos em Shift e aqui nesta tecla onde habitualmente temos as nossas incógnitas e vamos colocar o argumento, ou seja, vou colocar em forma de fração, vou colocar o π e vou dividir por 3. Ora, para converter na forma algébrica, clicamos agora em F4, então a máquina vai fazer a conversão e temos aqui o número na forma algébrica. Então isto pode ser bastante útil também na resolução de exercícios para ver se estamos a fazer bem as conversões, então uma grande ajuda. Por exemplo, aqui um exercício que saiu no exame de 2017 na segunda fase. Então diz aqui, seja z um número complexo de argumento π sobre 5, qual dos seguintes valores é o argumento do número complexo menos 5iz? Então vamos ver aqui a utilidade de trabalhar aqui com os números complexos. Ora, primeiro dizem-nos que há um número complexo em que o argumento é π sobre 5. Nós só sabemos o argumento, não sabemos o seu módulo, mas queremos saber, ao fazer esta operação aqui, qual vai ser o argumento. Então o que é que nós podemos fazer? Podemos já colocar a máquina para trabalhar com os números complexos, mas na sua forma trigonométrica. Vamos aqui a F3. Tá bem? Então, os resultados que a máquina for fazer, ela vai logo apresentar na forma trigonométrica, que é o que nos interessa, porque nós queremos o argumento. Tá bem? Então, vamos clicar em menos 5. Temos aqui o i. E agora nós vamos ter de multiplicar pelo z. O que acontece? O nosso z, nós não sabemos o seu módulo, mas sim o argumento. O módulo não vai ter grande importância, ou não vai ter importância aqui neste exercício, porque o que nos interessa, aquilo que nos é pedido é o argumento. Então o que nós podemos fazer é atribuir um módulo qualquer ao z, vamos pôr um 3, ok? E agora vamos colocar na forma trigonométrica, Shift e aqui, para indicar o seu argumento, e agora vamos colocar em forma de fração e vou colocar o π sobre 5. Então, ao executar, como a máquina está para trabalhar aqui nos números complexos na forma trigonométrica, ela vai fazer esta operação e vai nos devolver logo na forma trigonométrica. Reparem, aqui está. Ora, eu não vou ligar aqui à parte do módulo, do número complexo, o que me interessa é mesmo o argumento, ou seja, menos 3π sobre 10. E esta seria a resposta correta do exercício. Então, como podem ver, trabalhando com a máquina de calcular, muitas vezes nós
conseguimos ter a resposta correta logo, não é? Numa escolha múltipla em que não é necessário apresentar os cálculos, vocês conseguem logo ter a resposta final. Dica número 8. Vamos lá então, agora com sucessões. A máquina permite também trabalhar com muita facilidade com sucessões. Então vamos aqui ao nosso menu número 8, selecionamos e então podemos aqui colocar as nossas sucessões. Nós, neste caso está aqui selecionada a AN, BN, CN, podemos colocar várias sucessões. Se clicarem aqui no F3 podem selecionar o tipo de sucessão que querem, se é AN, AN mais 1, AN mais 2. Neste caso está aqui o F1 selecionado, que é o AN, e nós podemos introduzir a nossa sucessão. Neste caso ficaria 8, e agora, uma vez que se trata de sucessões, nós não vamos introduzir o X como nas funções, mas sim o N, que aparece logo aqui no F1. Menos 4 sobre N mais 1. Então, introduzimos a nossa sucessão. A pergunta é para estudar quanto à monotonia. Então, através da nossa máquina de calcular, nós podemos logo perceber, ou ter aqui uma ideia se se trata ou não de uma sucessão monótona. Vamos selecionar aqui no F5 a quantidade de termos que nós queremos que apareçam. Neste caso aqui está desde o primeiro até ao 20º termo, mas podemos pôr mais, podemos 100, os 100 primeiros termos, por aí nós é que selecionamos. E podemos clicar aqui onde diz tabela. Então vai-nos aparecer a lista de todos os termos até, neste caso até ao 100. E então dá-nos uma ideia logo se a sucessão será crescente ou não, não é? Então podem ir andando por aqui e vamos percebendo que a sucessão, os termos estão sempre a aumentar. Tá bem? Então isto dá-nos logo uma ideia se a sucessão será ou não monótona. Podem também representar clicando aqui em F6. Então nós vamos ver aqui a evolução dos termos da nossa sucessão. Então é muito útil fazer também a representação das sucessões, então permite-nos avaliar logo com alguma facilidade se a nossa sucessão será ou não monótona, dá-nos logo uma ideia. Ok, malta, vocês assistiram até aqui, eu disse que eram 8 dicas, mas vá, como assistiram até à dica número 8, vou-vos dar ainda mais uma dica, tá bem? Ainda relativamente aqui às sucessões. Temos então aqui a dica número 9, que é a soma dos primeiros termos de uma sucessão. Então a nossa máquina também trabalha super bem com este tipo de cálculos. Nós vamos às sucessões, introduzimos a nossa sucessão, 3n mais 5, ok? E nós podemos dizer à máquina para nos apresentar a soma dos primeiros termos. Então vamos aqui à parte da tabela, em que nos vai aparecer aqui os vários termos e nós podemos ainda acrescentar aqui uma coluna que nos diz a soma dos primeiros termos. Okay? Então, para isso, vamos clicar em Shift Menu, para ir aqui ao setup deste menu. Nesta segunda opção, nós podemos selecionar se queremos ou não que apareça o somatório. Neste caso está desligado, nós clicamos em F1, okay? Executamos e novamente aqui na tabela agora aparece-nos uma nova coluna com a soma dos termos, ou seja, por exemplo aqui no número 2, o número que nos aqui aparece, o número 19, é a soma do primeiro com o segundo termo, ou seja, neste exercício, se eu quisesse a soma dos 7 primeiros termos, seria 119, está bem? Então, tem aqui algumas dicas de como podem utilizar a calculadora no vosso exame e por vezes facilita-nos imenso os cálculos e, como viram, através de alguns exemplos, conseguimos dar respostas sem fazer qualquer tipo de cálculo no papel, está bem? Então, espero que tenha sido útil e se vão fazer o exame, espero que vos corra super bem, está bem? E tenham ótimos resultados.